Esse tema é um tema interessante. A gente está sempre montando tema novo e cada tema às vezes surge de uma situação diferente. Às vezes alguma coisa inusitada, uma mensagem que você lê, um pedido de alguém, uma curiosidade de alguém. E esse tema foi muito interessante. Eu estava pesquisando redes sociais de outras casas espíritas para entender o que o pessoal tem alimentado, o Instagram, porque a nossa casa também tem Instagram e tal, para a gente conseguir fazer uma rede social bacana, né? E aí, sapeando, né, as redes sociais dos nossos amigos, eu vi uma foto de uma casa espírita, um evento, eu não me recordo qual, e um daqueles que foram fotografados estava com uma camisa escrito essa frase: Deus me proteja de mim. E naquela mesma hora que eu li essa frase, eu falei, isso dá uma reflexão, né? Todo mundo lembra que é um forrozinho, né? Antigo, essa frase, muito bom inclusive, mas hoje nós não vamos dançar forró, né? Nós vamos aqui refletir sobre esse pensamento. E é interessante, porque veja bem, quando eu falo Deus me proteja de mim, chega a soar até estranho, não é? Porque a gente pensa assim, poxa, mas eu quero o meu bem, eu quero o bem da minha família, eu quero saúde, eu quero paz, eu quero equilíbrio, eu quero só coisa positiva para mim. Então por que Deus tem que me proteger de mim mesmo? Não é assim? E é por isso que dá uma reflexão. E é por isso que a gente vai conversar a respeito disso hoje. Eu peço licença a vocês aqui, vou trazer aqui essa prece, que é de profundidade inigualável, que por si só já daria um estudo, mas a ideia não é isso, tá, gente? É só para a gente entender o raciocínio. Todo mundo conhece o Pai Nosso, que diz: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Todo mundo conhece, sim ou não? Todos nós, de alguma forma, crescemos repetindo essas palavras. Está aí um ponto que a gente já pode começar a pensar. Porque a verdadeira prece é uma prece de sentimento. E, infelizmente, muitos de nós, os nossos irmãos, né, em humanidade, conseguem, por exemplo, arrumar a casa recitando essa prece. Não é verdade? Consegue pegar uma vassoura e vai: Pai nosso que estás no céu, santificado. Deixa de ser uma prece. Passa a ser somente palavras faladas, repetidas, julgadas ao vento. Então, no primeiro momento, eu quero dizer e trazer essa importância que a prece tem que ser algo dito do coração. Pode ser simplesmente: Pai, olhe pelo seu filho que hoje sofre, ou que está feliz. Por que não? Não é assim? A gente não tem que fazer prece só quando está triste. Quando está feliz também, agradecer. Se for de sentimento, está feito. A gente não precisa estender minutos e minutos. É muito comum, às vezes, num grupo de estudo, até em casa, no evangelho, no lar, não é assim? Você pede a alguém que não tem tanto costume de fazer prece em público, fala assim: você poderia fazer a prece para a gente? A pessoa fala: não, eu não tenho conhecimento para isso. Acha que tem que falar palavra difícil? E não tem nada a ver. Se você expressar a sua gratidão, né, a sua alegria de estar num grupo conforme a gente está aqui hoje, se for do coração a mensagem, é uma prece verdadeira. Mas vamos seguindo. O que nós pedimos numa prece? Normalmente, uma cura, um bem material, um bem espiritual, uma transformação. Quanta coisa boa. Ou pelo menos deveria ser assim, não é verdade? Para a gente começar a aprofundar um pouco mais, eu fui lá no livro Caminho, Verdade e Vida. Eu até peguei ele emprestado aqui, que se eu precisar de ler alguma parte, aqui no item 66, como pedes, ele vai me socorrer. Basicamente, aqui nesse livro, Emmanuel traz para nós
uma reflexão, dizendo que a prece, na verdade, deveria ser feita exclusivamente ou com o principal foco, os bens espirituais e o encontro com Cristo, com a espiritualidade superior. E dentro dessa leitura ele deixa a seguinte pergunta: estará suplicando em nome do Cristo ou das vaidades do mundo? Olha que interessante, né? Por quê? Porque muitas das vezes a gente pode estar fazendo uma prece pedindo pelo mundo, pelas vaidades que ele pode nos proporcionar, pelas nossas vaidades, e na verdade não fazendo a vontade de Deus, não é assim? Aí, para a gente pensar certinho nessa reflexão, eu extraí só essa partezinha do Pai Nosso que a gente acabou de ler junto. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Quando eu coloco essa frase, seja feita a vossa vontade, dizendo isso a Jesus, a Deus, a espiritualidade maior, o que eu estou dizendo? O que você entender, Pai, que é o melhor para mim, seja feito. Só que às vezes aquela dor que está me visitando, eu não quero aceitar. E aí complemento dizendo: mas tire essa dor do meu caminho. Então, está aí a pergunta: será que na verdade a gente não está trocando seja feita a vossa vontade por seja feita a minha vontade? Isso é interessante a gente parar para pensar com humildade, com tranquilidade. Porque veja bem, pessoal, vamos ser sinceros agora. Quando a sua vida está bem, a família unida, saúde, emprego, não é assim? Todos naquele equilíbrio bacana, uma fase positiva, é fácil a gente fazer uma prece. É fácil a gente aceitar a nossa vida, não é assim? É fácil a gente dizer a Deus: obrigado pela vida, meu Deus. Claro, não tem problema. Agora, e quando você se encontra doente? Quando um ente querido se encontra doente? Eu tenho uma pessoa muito amiga minha, que assim como nós, né, estudantes da doutrina espírita, ela fala assim: Bruno, eu vou te ser bem honesta, eu achei que eu tinha fé, até minha filha adoecer. Porque está tudo bem, a gente está acostumado com um apertinho financeiro, um probleminha no clima, né? A gente está acostumado a se virar, mas quando mexe na sua família, no seu ente querido, no seu filho, no seu ser mais amado, é aí que a fé é colocada em prova, em xeque. E aí, durante aquele problema de saúde que a filha dela vivia, ela foi sincera o suficiente, humilde, para admitir: eu entendi que a minha fé é vacilante, sim. Porque quando eu me vi mal, eu me questionei: será que realmente Deus está por perto? Está me vendo? Está velando? E será que a gente realmente não é assim? Né? Eu costumo brincar que existe a fé cega, existe a fé raciocinada, que é a proposta da doutrina, e aí eu criei a terceira fé. Essa é por minha conta, que é a fé condicionada. Depende das condições que você estiver para você ter fé, que é o que eu brinquei agora. Tá tudo bem, aí você fala: ah, Deus é maravilhoso, Deus é bom demais, nossa senhora, coisa boa, tudo está colorido, tudo são flores, né? Você sorri o dia todo, você vem na casa espírita, quer trabalhar, e aí chega a Covid, graças a Deus não se fala mais, né? Chega uma doença, um problema financeiro, seja qualquer coisa, situação que aperta o nosso coração, a gente já vai murchando e questionando a existência de Deus. Então, meus irmãos, o que eu quero trazer com isso? Que a gente tenha, né, que a gente desperte na responsabilidade de se respeitar o que nós mesmos pedimos. Seja feita, Pai, a vossa vontade. Às vezes essa dor que está nos visitando é vontade dele, é necessidade nossa. E melhor do que isso, às vezes o nosso maior sonho pode ser a nossa maior derrota, né? Às vezes a gente coloca assim: ah, quando eu ganhar na Mega Sena.
Nossa, eu vou doar muito dinheiro para o Dom Pedro, né? Vou derrubar isso aqui, vou construir um prédio de 20 andares só para casa espírita. Não é assim? Vou ajudar as casas de espírita e Juiz de Fora tudo. A gente não fala assim? Aí eu te pergunto, será que realmente você vai fazer isso? Porque a verdade, não tem aquele ditado que a gente fala muito? Quer conhecer uma pessoa, dê poder a ela? Dê dinheiro a ela também. Porque às vezes nós somos quem somos. Às vezes a gente está aqui dentro da casa espírita, buscando auxílio, buscando a transformação, né? Porque de alguma forma as dores da vida estão nos esclarecendo e nos trazendo para essa condição. Será que se eu me tornar um famoso, né? Alguém que tem muito poder, ou alguém que tem muito dinheiro, será que realmente eu serei a mesma pessoa? A gente acha que sim, né? A gente fala, claro que eu sim, claro. Já estou estudando a doutrina espírita, né? Pode botar qualquer dinheiro na minha conta que eu não vou me corromper de jeito nenhum. É fácil falar. As ações são outras. Eu tive a experiência de conviver com uma pessoa, com algumas pessoas, na verdade, no meu antigo emprego, que tinham muita condição financeira. E um deles me falava assim, que ele não precisava de ninguém na vida dele. Que todos tinham o seu preço. Sabe qual foi o fim dele? Fim entre aspas, né, coitado? Ele não desencarnou ainda não. A última vez que eu fiquei sabendo dele, ele estava numa depressão profunda, trancado dentro do quarto. Tá vendo? Às vezes, se ele não tivesse todo o dinheiro que ele tinha, ele seria humilde, às vezes, para reconhecer que todos somos importantes. Que nós precisamos uns dos outros, sim. Que por mais que às vezes eu sou muito bom em alguma coisa, você pode ser melhor do que eu, ou em outra coisa que eu não domino. Né? A gente não brinca que cada um nasceu para uma coisa? Cada um tem um dom diferente? Uns para trabalhar com pessoas na área de saúde, outro com informática, outro com isso, com aquilo. Então é sim necessário. Cada um tem o seu lugar ao sol e a necessidade de viver em sociedade é iminente para nós. Então, nesse primeiro momento, vamos entender isso. E no segundo momento, a gente continua. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Que engraçado que falou do pão, né? Na leitura inicial aqui para a abertura da reunião, falou-se do pão. O que a gente entende com pão aqui nessa leitura? O pãozinho francês? Também. Também, é o alimento do corpo. Mas a gente poderia entender como necessário para a minha sobrevivência enquanto encarnado. Não é isso? E naturalmente também a alimentação espiritual necessária e diária que nós deveríamos ter e correr atrás para que isso ocorra. Só que na verdade, vamos agora atentar ao pãozinho mesmo, o francesinho da padaria. Se eu te disser agora que tem muitas pessoas, inclusive nós mesmos, que no momento do café, às vezes, vê só aquele pãozinho com manteiga, a gente torce o nariz, né? Nossa, mas só pão com manteiga? Ainda fala assim, né? Mas só pão com manteiga? Eu queria ainda falou do sanduíche na leitura, né? Eu queria um presuntinho, uma mussarelinha, uma geleia, né? Pão com manteiga. É o sonho de alguém. Tem pessoas agora, moradores de rua, irmãos nossos, que estão famintos e sonhando. Tudo que eu queria era um pãozinho com manteiga. E digo mais, se você oferecer sem manteiga, possivelmente também ele vai comer com aquela boca boa, aproveitando. Né? Então, isso é um todo na nossa vida. Se a gente for parar para pensar, na verdade, a gente pode estar pedindo o supérfluo. Para pensar agora com humildade, com tranquilidade. Muitas das vezes a gente questiona o que a gente gostaria de ter. Um título, uma posse, um bem, um tesouro que nós gostaríamos de alcançar. E quando a gente ainda não alcançou, a gente começa a se deprimir. A gente vai se frustrando, né? E entendendo que a minha vida é infeliz porque eu não alcancei. E aí mais uma vez a gente coloca isso como meta para ser feliz. Ah, eu só vou ser feliz quando eu formar.
Eu só vou ser feliz quando meu filho casar. Eu só vou ser feliz quando isso acontecer. Só que aí está o detalhe. E se isso não acontecer, você nunca vai ser feliz? E se você nunca ganhar na Mega Sena, você nunca vai fazer a caridade? E aí que é o ponto que a gente tem que entender. Que na grande maioria das vezes, nós somos os nossos maiores inimigos, porque nós buscamos o sofrimento por não reconhecer a felicidade que já existe, porque nós buscamos a felicidade nos lugares errados. Não é verdade? Aí o pessoal fala assim, nossa, Bruno, está muito pesado. Não, não está pesado. É sério. E eu acho que talvez eu seja o que mais preciso ouvir isso, por isso que eu falo tanto e repito, né, em todas as casas que eu vou. Porque a verdade é uma só. A gente tem o costume de virar e falar assim, ah, nossa, mas eu queria tanto estar melhor de saúde. Ah, mas eu queria tanto uma casa diferente. Ah, eu queria tanto, 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 tanto. E a gente deixa de agradecer pelo que tem. Não é? Eu fui lá no Livro dos Espíritos, na questão 921, que reforça o que a gente está conversando aqui agora, que diz o seguinte: o homem é quase sempre obreiro da sua própria infelicidade. Pela prática da lei de Deus, há muitos males pode forrar-se, proporcionando a si mesmo felicidade tão grande quanto comporte a sua existência grosseira. Aonde nós vamos chegar com isso? A questão da ingratidão e a gratidão. Nós temos uma tendência de repelir ou de não praticar a gratidão. E quando a gente não é grato, a gente tem uma tendência a ser infeliz. Porque normalmente nós buscamos o lado ruim de tudo. Estou generalizando, tá, pessoal? Falando enquanto humanidade. Claro que existem as exceções, as pessoas que estão se esforçando para ser diferente, assim como eu tenho tentado fazer isso. Eu me recordo que quando eu era bem jovem, tem pouco tempo, né? Tem pouco tempo. Eu vivia frustrado com a vida. Eu tinha um carro X, um amigo carro Y, melhor do que o meu. Eu falava aí, tá vendo? Tem só esse carrinho aqui, ruim, velho, né? E tudo eu me espelhava nos meus amigos, nos meus companheiros, familiares, seja o que for, buscando as referências do que era melhor e me frustrava com isso. Aí, graças a Deus, eu conheci a doutrina espírita, e graças à doutrina espírita a gente vai mudando o olhar em relação a tudo na vida, e aí a gente começa a ter os olhos de ver, né? Porque, veja bem, eu poderia sim ter o carro mais velhinho da turma, mas tinha alguns amigos meus que ainda não tinham carro. Então já não é digno de agradecimento? Bruno, eu tenho um filho complicado, cara. Mas você tem um filho. Tem mamães aí sonhando em ter um filho e não tem. O marido, a esposa, o emprego, tudo que nós tratamos com ingratidão, o pãozinho com manteiga que às vezes a gente renega, o trabalho, é o sonho de alguém. Já pararam para pensar nisso? Né? Às vezes aquele emprego você já está tá perturbado, já não aguenta mais aquilo, você vai abrir mão na hora. No outro dia seguinte tem 30 pessoas na fila querendo seu emprego. Aquela vaga que você ocupava. Ah, mas se é tão ruim, por que todo mundo quer? Porque talvez a gente está olhando da forma errada para o nosso dia a dia, para os nossos afazeres, para os nossos compromissos, para as nossas conquistas. É aquela história, nossa, eu tenho uma casa tão pequenininha. Não, graças a Deus eu tenho um teto. Seria tão ruim se eu não tivesse, né? Quer um exemplo? Como é que a ingratidão nos abraça e às vezes a gente não percebe? Certa vez eu estava saindo do emprego que eu trabalhava muitos anos atrás. Eu estava saindo já bem à noite, muito cansado, sabe aquele dia exaustivo mesmo? Que você deu tudo que você tinha, né? Suado, cansado, com fome, doido para chegar em casa, tomar um banho, se alimentar. E eu estava irritado. Peguei meu carro, parei no sinal e comecei, né? Nossa, eu quero um banho, estou com fome, estou aqui até tal hora, eu não aguento mais essa vida. A gente faz isso, não faz?
Eu dentro do carro passo um morador de rua empurrando um carrinho de mercado com alguns papelões dentro. Estava chuviscando. Na hora eu pedi perdão a Deus. Porque eu estava cansado, sim. Porque eu trabalhei o dia todo. Eu tinha um emprego ao qual me dava meu salário, pagava as minhas contas, o meu arroz, o meu feijão. Eu estava indo para minha casa com o teto, independente do tamanho, né, ou do requinte, eu tinha o meu teto. Estava frio, chuvoso, eu não tomaria chuva. Eu tinha minhas cobertas e um colchão. E o melhor, eu ia tomar o meu banho quente. Todo mundo tem um Lorenzetti em casa? Não é assim? Ia me alimentar e ia ter minha noite de sono com qualidade para o dia seguinte recomeçar. Aquele irmão que ali passava não tinha nada do que eu tinha. Vocês percebem? Eu estava revoltado com a vida e as condições que eu estava vivendo naquele momento. Mas Deus, parece que faz, né? De sacanagem, né? Parece que Deus faz assim, você está reclamando? Então toma aí, então. Nas minhas palavras, tá, gente? Na brincadeira aqui. Foi na hora que eu vi o Senhor passando, eu falei, perdão, 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 perdão. Vocês entendem como é que a gratidão muda a perspectiva de vida? Muda a visão. Porque você começa a buscar o que é bom nas pessoas, nos ambientes, não é? Às vezes você chega aqui na casa, isso pode acontecer em qualquer casa espírita, qualquer igreja, qualquer tempo, qualquer situação, né? Você vem aqui, você é bem recebido, você vai e assiste uma palestra bacana, toma um passe, bate papo, reenergiza tudo aqui legal, sai ali fora, alguém te dá uma fechada no trânsito. Normalmente você chega em casa comentando o quê? Dá fechada no trânsito, né? A gente tem uma tendência a esquecer tudo que foi bom e focar no ruim. Então vamos virar essa chave. Vamos reconhecer o que nós temos. Vamos ser gratos pelo que a gente tem. E é muita coisa. Só de estarmos aqui hoje, já somos ganhadores da Mega Sena. Primeiro, estamos encarnados. É o sonho da espiritualidade desencarnada querendo voltar. Segundo, todos estão me ouvindo. Todos estão me vendo. O coração está batendo. O pulmão está filtrando. A célula está funcionando. O corpo está ativo. Vocês concordam que a gente tem muita coisa para agradecer? Aí às vezes a gente está um pouco desequilibrado. A gente fala assim, nossa, quanta falácia, né? Não tem nada que agradecer. Não tem. Tem que agradecer, sabe por quê? A tia da minha esposa desencarnou na fila aguardando um transplante de pulmão. Qual que era o sonho dela? Respirar. Eu não agradeci hoje por estar respirando. Alguém já agradeceu? Você agradeceu? Que bom, tá vendo? Ela já mudou a chave melhor do que a gente, ó. Já está agradecendo, né? Isso é essencial para a nossa qualidade de vida, para a gente viver melhor, como ele disse aqui, a gente proporcionar felicidade tão grande para nós que a gente não suporte. Porque a gente buscar o bom e o belo em tudo. E isso é uma questão de escolha. Não é verdade? Mas vamos seguir. Lá no Livro dos Espíritos, porém, a pergunta 922, que é a sequência, né? Pergunta a seguinte: a felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta para a felicidade de um constitui a desgraça de outro. Olha que interessante. Haverá, contudo, algum critério de felicidade comum a todos os homens? Olha que interessante, cara. A felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta para a felicidade de um constitui a desgraça do outro. A gente não acabou de brincar com isso aqui? Que a felicidade do morador de rua em ver o pãozinho com manteiga é a sua desgraça de você falar, nossa, mas pãozinho com manteiga? Pelo amor de Deus! Não é assim? Isso, e o interessante, uma vez eu estava vendo numa rede social, não sei o que era, um vídeo de um senhor, cara, não sei se é promotor, procurador, alguma coisa grande assim, né? Ele reclamando que o cartão de crédito dele tinha diminuído de coisa de 30 mil reais para só 10 mil reais.
E eu pensei assim, meu Deus do céu, né? Se eu tivesse um cartão de 10 mil, eu já estava morrendo de felicidade, né? Mas não é para entrar no assunto. O que eu quero dizer é o seguinte: eu senti no áudio dele realmente um peso, uma dificuldade imensa de parar de gastar 30 mil e gastar só 10. Ele estava se sentindo um mendigo. Vocês entendem o que ele quer dizer? A felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. Porque o que para mim é inimaginável, para o outro é normal, e se ele não tiver mais acesso àquilo, é a mesma coisa que condenar ele à morte. 10 reais para mim significa uma coisa, para você outra, para o outro outra. 100 reais, 1000, 10 mil. Então cada um na sua posição vai perceber a vida de uma forma diferente. Mas aí ele continua a pergunta. Primeiro ele afirmou para nós isso e perguntou: haverá, contudo, algum critério de felicidade comum a todos os homens? Qual que é esse critério para a gente saber se a gente é feliz ou não, né? Com relação à vida material, é a posse do necessário. Com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Olha que interessante, voltou a gente lá no pão de novo do Pai Nosso, né? Quando eu falo que a felicidade comum, né, o critério de felicidade deveria ser, em relação ao material, a posse do necessário. Aí a pergunta vai direto para nós agora. A gente se contenta só com o necessário? Não. Eu não estou dizendo que a gente não possa ter a ambição. A ambição ela é necessária para a nossa condição humana, no mundo de provas e expiações. A gente necessita sim ambicionar, né? Eu quero uma roupa nova, eu quero pintar a minha casa, eu quero uma casinha melhor, um carrinho melhor, quero formar num curso, quero investir na minha carreira. A gente depende disso para ter vontade de trabalhar, para ter vontade de viver. Infelizmente, a condição da nossa vibração terrena, que nós estamos muito ligados à matéria. Nós ainda não temos a capacidade, mais uma vez dizendo, generalizando, tem pessoas que já têm, né? Chico tinha. Eu não tenho. Não sou Chico, não sou Bruno Xavier ainda, né? Então, assim, nós colocamos tudo na nossa vida em condições materiais relacionadas. Só que às vezes a matéria ainda não é o suficiente. Certa vez um primo meu chegou para mim e falou assim: estou preocupado com meu pai. Eu falei: por quê? Não, porque meu pai chegou para mim esses dias, ele é uma pessoa muito fechada, não é de falar, e me disse a seguinte frase: eu não sei o que está acontecendo comigo. Mas por quê? Um vazio, parece que está faltando alguma coisa. Eu estou bem de saúde, eu tenho uma boa casa, eu tenho um bom carro, estou aposentado, minhas contas estão em dia, tenho basicamente o que eu quero e preciso para viver, mas está estranho, está faltando alguma coisa. Nós sabemos que coisa é essa. É, de certa forma, a consciência dele cobrando uma vida voltada ao lado espiritual. Nesse caso, o meu parente ele é metodista, da igreja metodista. Aí eu perguntei para ele: ele tem ido no culto? Não, tem meses que não vai, se não tiver ano. Eu falei: tá aí a resposta do que está faltando. Né? Porque a matéria, ela é essencial para a vida. Nós dependemos da matéria para a sobrevivência. Então, se eu não comer o meu pãozinho, o corpo morre. Se eu não beber água, o corpo morre. Se eu não me esconder debaixo de um teto, eu posso adoecer. Então tudo isso faz parte, sim, né, de uma programação até para mim cuidar da minha existência. É um vaso divino que eu estou vestindo, que é o meu corpo físico. Só que eu tenho que encontrar o equilíbrio. Porque senão, naturalmente, eu não vou entender somente a posse do necessário. Eu sempre vou buscar o que eu não tenho. Que é o que eu estou falando do Bruno lá de trás. A gente sempre reclama do que não tem. Vocês já passaram por algumas fases assim? De reclamar da vida? Né? E aí às vezes você reclama com alguém, a outra pessoa fica te ouvindo, e quando ela conta a história dela, você fica com vergonha, né? Você fala assim: nossa, eu estava reclamando mesmo? Não é? Então a gente tem que tomar esse cuidado para não deixar que esse sentimento de ingratidão, de insatisfação, de frustração tome conta de nós. E o único caminho é a gratidão. Ou um dos melhores caminhos é a gratidão. Né? Muitas vezes a gente levanta cedo, né? Outro dia minha esposa acordou,
Aí ela falou assim, nossa senhora, tem que levantar cedo, meu Deus do céu. E quem nunca reclamou na hora de acordar cedo, né? Aí eu falei com ela assim, opa, já é espírita. Ela me olhou assim e falei, agradece, obrigado meu Deus por mais um dia. Pela oportunidade de continuar encarnado, de seguir a minha vida, de tentar ao máximo minha transformação moral. Aí te deu boas risadas, né? Porque a verdade é uma só. Você lê os livros da doutrina, é fácil. Você montar um estudo, uma reflexão, bater um papo com os amigos, também não é difícil. Agora, praticar os ensinamentos e mais, sentir na alma realmente, aí que está o problema. Né? Aqui está tudo beleza, todo mundo em paz, a espiritualidade está nos envolvendo, está nos abraçando, todo mundo é equilibrado. Eu costumo brincar que no centro espírita todo mundo fala baixo, todo mundo é compreensivo, tudo é uma maravilha, não é assim? Até sair na porta. Quando sai pela porta, ah, meu Deus do céu. Mas é normal. É normal da nossa condição, enquanto espíritos em desenvolvimento, falhos que somos, imperfeitos. É normal da energia do planeta, né? Estamos numa transição de provas e expiações para regeneração. É normal. O que não pode ser normal é a gente deixar se arrebatar por esses sentimentos e essa vibração. É possível você viver em meio ao caos e não fazer parte dele. Chico Xavier, Divaldo Franco, todos os dois tiveram a experiência de ir até as boates, onde ficavam aquelas moças, né? Para fazer o quê? Prece lá dentro. Inclusive no filme mostra do Divaldo, que quando o Divaldo ia lá, a Joana de Andes falou com ele assim, ó, não leva seu amigo não, tá? Ah, por quê? Porque ele não está preparado para ir lá naquele ambiente. Os sentimentos que irão aflorar neles não serão os mesmos que os seus. Né? Ou seja, eles conseguiram viver num ambiente que para muitos poderia ser uma prova ou um momento de desequilíbrio em total harmonia e continuando sendo mensageiros de Jesus. E esse é o nosso desafio. Se hoje o pisão no seu pé te desequilibra, começa a trabalhar. Até você vencer o pisão no pé. Amanhã você se propõe outro desafio. É a fechada no trânsito? É o vizinho que varre o lixo para sua porta? É aquele que parou na sua vaga? É aquele que te interrompe na hora que você está falando no seu trabalho? Seja o que for, cada um conhece aonde o sapato aperta. Não é assim? E aí que está a questão da gente se desafiar a ser um pouquinho melhor do que eu fui hoje, amanhã. Hoje eu tenho que ser melhor do que eu fui ontem. A natureza não dá salto. A nossa transformação não vai acontecer na virada da noite. Perfeito? Mas a gente tem que tentar. A gente tem que insistir. É o que eu costumo dizer. O melhor corredor, eu lembro do Bolt, né? Ganhou várias medalhas, quebrou recorde. Ele não levantou de manhã num dia e falou assim, ah, não tô fazendo nada. Vou lá ganhar umas medalhas lá. Não é? Não. Ele se preparou muito. Ele correu muito atrás. Ele treinou, sofreu, chorou, perdeu muito para ganhar. E é assim com o jogador de futebol, é assim com o corredor de Stock Car, disso ou daquilo, e é assim com qualquer profissional, e é assim conosco também. Né? Não é porque o Renato hoje fala assim, eu não brigo mais no trânsito. Ele realmente vai conseguir sair daqui e nunca mais brigar no trânsito. Não. Mas ele tem e pode começar a se desafiar o seguinte, ó, pelo menos buzinar para brigar com alguém eu não faço mais. Bate do lado do volante. Vai buzinar, bate do lado. Né? Vai se desafiando e você vai conseguindo. Isso é verdade. E tudo na vida, meus irmãos, é necessário que nós temos os olhos de ver, os ouvidos de ouvir, o ponto de vista. Olha que imagem bacana essa aqui. Os dois estão na mesma caminhada, os dois estão no mesmo ônibus, indo para o mesmo lugar, deixando também o mesmo ponto de partida. Porém, um foca na tristeza e escuridão das rochas ali, e o outro está todo alegre, olhando as montanhas iluminadas. E vocês concordam comigo que a vida é assim? Né? Nós temos a mesma oportunidade de muitas pessoas estarem no mesmo lugar. E às vezes um aproveita e o outro não. Um exemplo aqui agora.
Vamos supor que existe um casal aqui, não sei se tem, né? Vamos supor que tem um casal aqui. Às vezes a mulher está assim, nossa, que coisa boa, né? Ponto de vista. Vou gravar isso aí. Vou sair daqui pensando, eu preciso melhorar meu ponto de vista. Sempre, né? Ter uma visão mais otimista da vida, desenvolver a gratidão e tal. E o homem está assim, Fluminense, né, cara? Ah, moleque, conseguiu. Minha camisa está lá, mas eu vou usar de novo. Não é assim? Estão no mesmo lugar, com a mesma oportunidade. Um escolheu aproveitar, ver o bom e o belo. O outro escolheu não aproveitar essa oportunidade que está sendo oferecida. Isso faz parte da vida, é normal da vida e do nosso desenvolvimento. E a gente precisa aceitar isso. Por isso que eu digo, cuide do seu desenvolvimento, cuide da sua transformação. Você pode convidar o marido, o filho, a filha, a esposa para vir ao centro? Claro, e deve. E deve. Se for criança, pode puxar pela mão, não tem problema não. É sua responsabilidade trazer a criança e evangelizar ela. É responsabilidade dos pais esse norteamento a Jesus, né? Agora, se a pessoa vai se transformar ou não, é com ela. Por mais que a gente ame a outra pessoa que está caminhando do lado a lado conosco, não é regra, e está longe de ser, que ao desencarnar, nós seguiremos juntos. Quer uma prova disso? Todo mundo lembra do filme Nosso Lar, né? André Luiz, o pai e a mãe dele, todos desencarnados no plano espiritual. André Luiz estava lá em Nosso Lar quando encontrou com a mãe dele, não é isso? A mãe dele veio de uma esfera superior para encontrar com ele. Ô meu filho, como é que você está? Né? Eu dei um pulinho aqui para te visitar. E ele pergunta, onde está meu pai? E ela fala, infelizmente ainda está numa zona de sofrimento. Ah, mas não era pai, mãe e filho? Não tinha que estar todo mundo lá no Minha Casa, Minha Nuvem? Lá no Nosso Lar? Não, não é assim que funciona no mundo espiritual. Né? André Luiz em Nosso Lar, a mãe numa esfera superior e o pai ainda numa zona de sofrimento. Então que a gente faça o nosso máximo, nós façamos o nosso máximo esforço para motivar e arrastar as pessoas, sim, que nós amamos. Mas qual que é essa motivação? Qual é a melhor forma de motivar? É falar? Você tem que fazer? Não. É o exemplo. Né? O exemplo é a melhor... arma fica feio, né? Mas é o melhor argumento para a gente convencer as pessoas. Tem pessoas que são reconhecidas por serem espíritas pelo tipo de conduta que ela tem. É mole? Que bacana, né? Já pensou alguém um dia chegar para você e falar assim, você é espírita, né? Sou, por quê? Não, porque é característica do espírita, ser sempre calmo, tranquilo, sempre um sorriso no rosto, palavras boas para a gente ouvir, sempre nos motivando, né? Ao contrário, é vergonhoso, né? E quase que eu passei vergonha uma vez, acredita? Tomei um susto. Eu acabei de fazer uma palestra numa casa, aí, como um ser encarnado, passei na lanchonete pegar um lanchezinho, né? O corpo físico já estava precisando de uma carga, né? Eu tinha recarregado o espírito já, tinha que recarregar o corpo físico. Aí eu cheguei na lanchonete, fui pedir lá o lanche e tal, lá estou esperando assim. Aí, de repente chega uma senhora perto de mim. Ah, nem que eu sabia que eu te conhecia de algum lugar. Eu olhei para ela assim, nossa senhora, será que eu tenho irmão gêmeo, não estou sabendo, eu não conheço ela? Ela falou assim, eu acabei de te ouvir lá na casa tal agora, você estava fazendo uma palestra pra gente. Aí eu, ah, claro, não, eu estava lá assim e tal, né? Aí você bate aquele papo que eu já descobri que não era nenhuma acusação, né? Quando ela falou, eu te conheço de algum lugar, eu falei, meu Deus do céu, o que eu fiz, né? Que eu estou lembrando. Conclusão da história. Pensa se eu estivesse lá brigando com o moço da lanchonete porque ele não tinha feito meu lanche na hora que eu queria, ou qualquer outra coisa. Eu não ia passar uma vergonha? Eu estava lá na frente falando para todo mundo de Jesus, do amor, disso, daquilo, da caridade, do perdão, e cheguei na rua e fui um mau exemplo. Fácil? Não é não, gente, difícil. Só porque você é espírita não significa que você não fica com raiva, que você não fica triste, que você não desanima. A questão é o que você faz com a raiva, com a tristeza. Sentir é normal. Na nossa condição, a questão é o que você faz. Vamos usar o trânsito de novo como exemplo, porque ninguém se irrita no trânsito, né? Você está dirigindo, tomou uma fechada, aí já vem aquele pensamento da terra, né? Nossa, eu queria ter um trator que vai passar
perto do carro dele, amassar o carro dele. Só pensamento bom, né? Que vem na hora. Você quer buzinar, você quer isso, você quer aquilo. É normal do reflexo da nossa imperfeição. Aí acende aquele alerta assim: opa, estou tentando ser espírita, estou tentando. Para o carro. Faz uma prece. Para. Jesus me ajuda. Nossa Senhora, meu mentor, meu anjo da guarda, seja quem o que for, manda alguém aqui, me ajuda. Conta até 10, conta até 100, respira. Faça uma prece, se for necessário. Não deixe o pensamento da raiva te conduzir. Bruno, você está exagerando? Não estou exagerando, não. Tem pessoas, cara, que literalmente vão se agredir fisicamente. Tem pessoas que chegam a atos muito piores porque deixaram o primeiro pensamento os conduzir. Aí a partir do segundo, terceiro, vai embora. Eu evito certo tipo de matéria, de noticiário e tal, porque eu ainda não tenho equilíbrio, né, de ver as dores do mundo e fazer prece por todo mundo. Eu me contamino ainda com a raiva, com as questões que a gente se deprime, né, em certas situações. Mais uma vez, eu me deparei com a imagem. E por que eu gravei? Porque tem um ensinamento muito bacana naquilo. Era um memezinho lá, um videozinho do Instagram. 2 senhores se agredindo fisicamente por causa de trânsito. Várias pessoas pararam para gravar. E ninguém parou para separar. Passado alguns minutos, um rapaz entrou no meio e separou. Aí os comentários eram: ih, ninguém sabe lutar. Não teve nocaute. Isso e aquilo. Só esse tipo de comentário. Um rapaz iluminado. Ele foi muito iluminado. Ele foi conduzido pela espiritualidade. Ele comentou assim: parabéns ao rapaz que separou, porque trata-se de 2 pais de família momentaneamente desequilibrados, necessitando de auxílio. Olha só. E é isso que a gente tem que gravar em nossos corações. Que a gente faça a diferença. Que a gente faça diferente de todo mundo. Que ao invés de eu jogar o álcool na fogueira, mais lenha, que eu faça seja água. Que eu apague as fogueiras. Quando um amigo chegar para mim: eu vou lá no fulano, vou falar umas verdades com ele. Fala: não, você até pode ir lá, mas primeiro você senta aqui, me conta o que está acontecendo, bebe uma água. Depois você vai. Eu te garanto que em 10 minutos que ele desabafar com você, ele perde a vontade de ir lá. Que a gente possa estender a mão para as pessoas. Isso é um trabalho magnífico que eu posso fazer por mim. Porque quando eu auxilio o outro, quando eu amo o meu próximo, quando eu estendo a mão, o primeiro bem eu estou fazendo a quem? A mim mesmo. Porque quando eu desejo ajudar realmente de coração alguém, quando eu permito que a espiritualidade me envolva, para que eu seja um mensageiro de Jesus naquele momento, quem que bebe da fonte primeiro? Eu. Ao passo que se eu desejo o mal a alguém, quem que está se contaminando primeiro? Sou eu. Nossa, eu quero que o Renato dê bastante dor de barriga hoje, que ele me fez muita raiva. Para mim endereçar um sentimento desse para alguém, o primeiro a ficar imerso nele sou eu. Vocês entendem? Como é que é importante a gente refletir sobre as nossas ações, sobre os nossos pensamentos, sobre os nossos pontos de vista. Olha no exemplo que eu citei. Uma enxurrada de comentários incitando, sim, a briga, a desavença, criticando. Um comentário olhou pelo outro ponto e disse o seguinte: parabéns a quem separou. 2 pais de família momentaneamente desequilibrados. E é verdade. Pode ser qualquer um de nós no momento desse. Porque a gente não pode esquecer que nosso eu primitivo está aqui dentro. Que eu sou um espírito imortal, caminhando rumo à minha transformação, minha elevação. Gasta-se tempo. Mas hoje eu sou a minha melhor versão. Mas não é porque eu estou tentando ser diferente que o meu eu primitivo desapareceu, não. Né? Não tem aquela história assim, quando você fica muito nervoso, você fala umas coisas, fala assim: nossa senhora, nem me conheci.
Vocês já passaram por isso? E é assim que funciona. Porque sim, existe uma fera dentro de nós, doida para se libertar. E a gente tem que domar ela todos os dias. E qual que é o melhor caminho? Doutrina espírita. Que é a proposta da nossa transformação moral. Não é assim? Lá no Céu e Inferno, eu trouxe a seguinte mensagem. O espírito é assim, sempre o árbitro de seu próprio destino. Pode prolongar seus sofrimentos pela persistência no mal, aliviá-los ou abreviá-los por seus esforços para fazer o bem. Não foi basicamente o que a gente conversou agora? Tem uma historinha que roda aí no meio espírita e no meio não espírita também, que fala de uma conversa de um menino com seu avô. Uns falam que isso era uma tribo, enfim. A mensagem basicamente é dizendo que o menino pergunta a seu avô que nós temos um lobo mau e um lobo bom dentro de nós. E desse lobo mau e lobo bom, quem que ganha a luta? Eles estão sempre lutando um com o outro. E aí o sábio responde: quem você alimentar. E é assim que funciona. Se eu saio de casa na proposta, né, da gratidão, agradecendo por mais um dia, agradecendo o emprego, o pãozinho, né, agradecendo pela oportunidade de estar caminhando pela crosta terrestre por mais um dia e tentando fazer a diferença, eu estou alimentando meu lobo bom. Naturalmente, o que eu vou fazer? Eu começo a ver tudo mais colorido, eu começo a ver tudo com mais equilíbrio. E é mais fácil eu não revidar o mal com o mal. Eu começo a ter a capacidade de oferecer o bom, o bem, quando alguém me oferece o mal. Não é essa a proposta de oferecer outra face que Jesus nos ensina? Agora, no momento que eu saio de casa irritado, reclamando pela vida, por tudo, reclamando da minha existência, disposto a arrumar uma confusão, que lobo que eu alimento? O mal. E nesse momento que eu estou alimentando uma vibração elevada ou uma vibração inferior, nós sabemos com o esclarecimento da doutrina espírita que eu estou convidando irmãos desencarnados que estão vibrando com os mesmos sentimentos que os meus a me acompanhar, a me influenciar. E aí, meu amigo, se o seu dia já está ruim, a possibilidade de ficar bem pior existe, porque você está convidando irmãos em sofrimento que querem ver o seu sofrimento para perto de você. Por isso a importância da gente selecionar o que ouve, o que vê, que sentimento que a gente nutre. Costumo brincar o seguinte: quem aí dos meninos, né? Menino também, né? Gosta de arte marcial, que não viu um Karate Kid e desligou a televisão dando um chutinho no vento, se achando karateca. Você se envolveu com o sentimento. Você vê um filme de corrida, você quer virar piloto? A mulherada vê o filme de triste, que o mocinho morre no final, todo mundo chora. Ele conseguiu despertar em você uma tristeza, você se comoveu com aquilo. E nós somos assim, nós somos influenciáveis pelo que a gente vê, pelo que a gente ouve. Então cuidado com o que a gente se alimenta, né? Porque, mais uma vez, a gente lembra. Qual que é a proposta da palestra? Deus me proteja de mim. Porque eu já sei que eu tenho a capacidade de me fazer mais feliz quanto eu possa suportar, sendo grato e procurando o bom e o belo em tudo. E ao passo que eu também posso gerar muito sofrimento para mim. Por quê? Eu sou sempre o árbitro do meu próprio destino. Porque eu posso escolher, eu posso fazer as minhas escolhas, né? Eu posso escolher ver o que está acontecendo de bom na minha vida ou o que eu gostaria que acontecesse e ainda não aconteceu. No Evangelho segundo o Espiritismo, no item 5, a porta estreita, é interessantíssimo que diz o seguinte para nós: que larga é a porta da perdição, porque são numerosas as paixões, mas, e porque o maior número envereda pelo caminho do mal. É estreita da salvação, porque a grandes esforços sobre si mesmo é obrigado o homem que a queira transpor, para vencer suas más tendências, coisas que a pouco se resignam. O que está dizendo aqui? É fácil a gente acompanhar o mundo. É fácil a gente viver a vida que todo mundo vive. Ah, o fulano faz, então também posso fazer.
Está parando na vaga errada? Eu vou parar também, todo mundo para. É rapidinho. Caiu um troco, eu vi de quem foi. Ah, ele já perdeu mesmo, não faz diferença, eu boto no bolso. É fácil. Realmente dá-se a impressão que no mundo é mais fácil ser desonesto do que honesto. Opa, falei tudo. No mundo, na crosta terrena. Aí eu te falo, a pergunta é, somos carne? Não. Estou momentaneamente vestindo a carne. Então, naturalmente, preciso, né, dos trabalhos, dos gozos, enfim, dos compromissos que a carne me impõe e me traz. Ok. Mas eu sou um espírito imortal. Então eu tenho que viver os valores espirituais. E quando eu vivo valores espirituais, quando eu me preocupo em nutrir virtudes para a minha vida, eu não me permito as facilidades e a porta larga da vida. É aquela história. Se para mim sorrir, eu tiver que fazer alguém chorar, não seja feito. Está errado. Isso é amar ao próximo. Né? É uma condição que foi colocada para nós. E por que é tão difícil a porta estreita? Porque literalmente você vai contrário à massa esmagadora da humanidade, né? Então, um exemplo aqui da foto. Eu, por exemplo, não passo naquela porta, né? Você vê que a portinha é pequenininha. Então eu tenho a desculpa que eu não consigo entrar na porta estreita, né? A portona grande lá do lado. Brincadeira, pessoal. Mas é mais ou menos isso aqui, né? A massa vai para lá. Ah, vamos bagunçar, vamos se entregar aos vícios, a vida é muito curta, vamos aproveitar, vamos gastar mesmo, vamos estourar o cartão. Nossa, é quanto convite que a vida material nos coloca. E se a gente permitir, a gente vai embora. Mas que bom que nós já estamos escolhendo a portinha ali. Veja bem, hoje, uma quarta-feira, todos nós estamos aqui dentro de um centro espírita, buscando um ensinamento, né, de Jesus, da espiritualidade. Então a gente já está fazendo a escolha certa. Para a gente ter mais ferramentas aqui, para que Deus não se preocupe tanto em nos proteger, porque eu já estou no bom caminho, eu já estou me esforçando, eu já entendi que eu preciso fazer o melhor para mim. Eu devo amar ao próximo, desenvolver a humildade, caridade, buscar a minha elevação e não esquecer de fazer muito esforço para que tudo isso ocorra. E cada vez mais. Bruno, mas eu fiz o bem para fulano de tal, ele nem obrigado não me deu. A gente tem uma mania de troca, né? A gente gosta da troca. Não se preocupe com isso. Se o bem que você fez foi de coração, foi simplesmente por poder proporcionar o bem a outra pessoa, verdadeiro reconhecimento e remuneração você vai ter, espiritual. O próprio Evangelho nos fala isso, que quando você recebe os aplausos dos encarnados, o reconhecimento do mundo, você já recebeu o que você tinha que receber. Porque a verdadeira caridade é aquela que é silenciosa e que ninguém sabe. Se eu dou uma cesta básica para alguém e estou ajudando ela de coração, está valendo. Se eu dou a cesta básica para ela, vou lá e posto no Instagram, né? Vou direto para o céu. Acabei de postar, de dar uma cesta básica, ainda bate uma foto com a pessoa, né? Ajudei mais um, ó. Plá. Não vai receber nada da espiritualidade. Você já recebeu tudo aqui? E para a gente encerrar, então, para trabalhar por sua purificação, reprimir suas más tendências, vencer suas paixões, é preciso ver as vantagens disso no futuro. Para se identificar com a vida futura, dirigir a ela suas aspirações e preferi-la à vida terrestre, é preciso não só crer nela, mas compreendê-la. Também está no céu e inferno. Ou seja, para valer a pena eu me esforçar de remar contra a maré, não permitir seguir as tendências do mundo, as viciações, desonestidade, por aí vai, para mim tentar fazer o meu máximo esforço de domar as minhas más tendências e fazer diferente. Eu preciso compreender que eu não sou o Bruno, carne desse momento, que nasci há X anos atrás e vou desencarnar há X anos depois.
A minha vida não se resume a 60, 70 ou 80 anos encarnado, cada um tem a sua destinação. Eu preciso compreender que sou um espírito imortal. Que independente de quantos anos a minha caminhada terrena ainda tenha, o que eu plantar nessa caminhada, na minha vida seguinte, eu vou colher. Se eu te disser o seguinte, colha algo aqui, Renato, para colher no cômodo do lado. Plante, né? Perdão. Plante algo aqui para colher do lado de lá. O que você vai plantar? Coisas boas. Você sabe que você vai pegar do lado de lá. Não é assim? Você vai querer coisas boas. Você não vai colher, plantar tristeza, raiva, desequilíbrios, insatisfação, frustração. Vai ou não? Você sabe que você vai pegar ali na frente. É assim que é a nossa vida. Muitas desses desequilíbrios, a gente plantando agora, a gente colhe ainda nessa vida mesmo. Mas se não der tempo de colher agora, a gente vai colher na vida futura. Então que a gente faça nossas melhores escolhas, que a gente busque o equilíbrio da vida, que a gente viva no mundo sem ser do mundo. Como diz aqui, pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? O que adianta? No momento que você desencarne, você tem todos os tesouros que a vida material pode te oferecer. E quando você se vê como espírito liberto da carne, quando a sua própria consciência te cobrar, o que você fez na vida? Aí você vai falar, nossa, trabalhei 20 horas por dia. Não. Tem tantos carros lá na terra. Não. Tesouros imensuráveis. Não, meu filho, deixa eu te falar uma coisa. Sua própria consciência vai te falar isso, tá? O que você fez de bom? Quantos sorrisos você despertou? Quanta união você proporcionou? Quantas fogueiras você apagou? Quantas vezes você enxugou o choro de alguém? Quantas vezes você estendeu a mão a um necessitado? Aí a gente fala isso, a pessoa já pensa assim, né? Eu vou sair daqui procurando um morador de rua, né? Vou correr nele para fazer minha boa ação, né? Para mim ir para o céu. Não, gente, às vezes o necessitado não é só o morador de rua. O necessitado, às vezes, é aquele que está dentro da sua casa. Porque o necessitado não significa só dos bens materiais, não. Às vezes está precisando só de um ombro. Às vezes está precisando só de um ouvido. Então, por isso, o convite à nossa transformação é que cada um faça o seu melhor. Chegue em casa, desligue o celular. Esqueça o Instagram, as redes sociais por 1, 2 horas. E pergunte ao mãe, ao pai, ao filho, filha, esposa, como é que foi seu dia? Escute, olho no olho. Hoje em dia, a gente está assim, né? Ó. Como é que foi lá? Mas, sim ou não? Vamos nos preocupar de olhar, olho a olho. Existem muitas pessoas pedindo socorro do seu lado e muitas vezes a gente não enxerga por causa dessa rede social que está nos esmagando. Tudo que é utilizado de forma desequilibrada traz prejuízo. A internet, a rede social é maravilhosa. Quem diria que hoje a gente abriria um celular e conversaria em tempo real com imagem uma pessoa que está do outro lado do mundo? 20 anos atrás falasse isso, ia dar muita risada, né? O pessoal ia achar que a pessoa estava lelé da cuca, como dizia antigamente. E hoje em dia é uma realidade.